No último dia 4 de julho, finalmente estreou a terceira temporada de Stranger Things, um ano e meio quase, né, depois do final da segunda temporada, que foi uma temporada mais irregular, né, comparada com a primeira, mas essa terceira, né, Ju? Nossa. Tá muito boa. E é com certeza uma das séries mais amadas da Netflix, mais esperadas por todos nós. Populares, né? Mais populares, né? E veio aí com e traz uma temática diferente, né? Porque ela, para alguns, vai lembrar, né, filmes como Goonies, né? Ou seja, remete aí à infância de muitos de nós, eu principalmente. O lance todo da referência, que é uma marca registrada da série desde da primeira temporada, claro, porque ela ficou famosa por isso, né? Por nos remeter àquela atmosfera dos filmes dos anos 80. E, de novo, aqui, né? A trama da terceira temporada ela acontece em 1985, então você tem mais um caminhão de referências ali, filmes do Jorge Romero, De Volta para o Futuro, A Coisa, né? Muitos filmes, assim, é referência o tempo todo, não só aos filmes, referência a coisas da época mesmo, marcas, né? Porque tem um cenário que é novo nessa temporada, que é o shopping, que é onde acontece em boa parte da trama, inclusive, que tem ali aquelas marcas, né, famosas ali que surgiram na época, inclusive mostrando um trabalho primoroso da produção de reproduzir realmente essas marcas como elas eram naquela época, né? E eu acho que é legal também que os mais jovens, né, que nasceram pós anos 80, conseguem ter uma noção da coisa louca que foi os anos 80, né? Da explosão exatamente, de consumo, né? Principalmente se está falando dos Estados Unidos, né? Exatamente, os filmes marcantes, músicas marcantes, grandes artistas, aquele colorido todo, aquela doideira que foi... moda, né? A moda, que foi a doideira dos anos 80. Então acho que é legal porque você tem uma série famosa que tem esse cenário, né? E é também meio estranho, né? Deve ser a mesma sensação que a gente tem hoje dos nossos pais quando viam filmes lá da década de 60 e 50. Mas enfim, vamos falar um pouco dessa temporada então, como a gente já introduziu, continua retratando muito bem aí, né? Essa década tão saudosista, né? E a gente tem as nossas crianças agora já são pré-adolescentes, né? Então já tem que aí... acho que um dos grandes acertos dessa temporada, de reconhecer isso, claro que não tinha como fugir, né? Não são mais aqueles garotinhos lá da primeira temporada, são pré-adolescentes e estão com os dilemas que vêm com essa idade, com essa fase da vida, né? Que são o início dos namoros, né? Aquela questão já não ter mais tanto interesse em certos tipos de brincadeira, ao mesmo tempo um pouco a brincadeira. Ao mesmo tempo que sempre tem alguém do grupo que ainda quer ficar naquele mundo, né? Dos amigos sempre ali. Sempre tem o bebê, né? Que aqui nessa temporada é o Will, né? O Will que ainda tem naquela coisa, né, de querer, reunir o Lucas e o Mike o tempo todo pra fazer jogo de RPG. E eu tô pra dizer que ele é de todos, inclusive no própria história, o que tá mais deslocado, né? Tipo assim, ele não... porque a jornada dele reflete isso, né? Ele foi dos personagens centrais da primeira temporada. E agora ele... E na segunda também, né? Que ele acaba sendo dominado ali pelo devorador. E agora ele tá meio que virou um sensor, um termômetro, né, de perigo, né? E ao mesmo tempo é o garoto ali que ainda tá com o pé mais na infância. Talvez por isso, né, por esses traumas todos, ele não pôde viver vários dos momentos ali com os amigos, então ele ficou um pouco para trás nesse sentido. E também é um personagem que claramente é mais sensível, né? Ele tem essa característica. Mas a temporada em si, ela é muito boa porque, primeiro, ela não tem barriga, como teve na temporada anterior, no segundo ano, né? Episódios assim que você fala, mas pra que eu precisava saber disso, né? A trama tá acontecendo e vocês estão perdendo tempo com isso. Não acontece isso nesse terceiro ano. É uma trama muito objetiva, muito bem estruturada, né? Porque tem aquela questão toda dos núcleos que vão sendo desenvolvidos já desde o primeiro episódio. Exatamente. A gente antes tinha o grupo ali vivendo aventuras, em paralelo tinha a Joyce e o Hopper, né? Correndo em paralelo. Dessa vez não, eles desconstruíram um pouco isso e a gente tem vários núcleos desenvolvendo a trama central e até chegar no clímax onde todos se encontram. Realmente lá pro finalmente da trama, né? Então você tem ali um dos núcleos que é um dos mais divertidos, por incrível que pareça, né? Que é o da sorveteria, né? E aí você tem uma personagem nova, que é a Robin, né? Que, aliás, ela é filha do Ethan Hawke,
né? A gente descobriu isso depois de ter assistido a temporada, muito boa também, uma adição excelente nessa temporada, tem uma dinâmica muito legal com o Steve e com o Dustin, né? E um pouquinho mais tarde com a Erika, né? Irmã mais nova. Que já era uma personagem das temporadas passadas, mas que agora entra pro grupo, né? Ela passa a ser uma das... Ela é aquela criança prodígio, né? Nossa, debochada, sarcástica. Não, assim, no quarto episódio, quando ela fala pra eles assim, então, vocês querem que eu faça um negócio pra vocês? Deixa eu explicar um negócio. A gente vive numa economia capitalista, onde as pessoas são remuneradas pela prestação do seu serviço, né? Então, é uma garotinha realmente muito esperta, antenada com as coisas assim, e que não admite ser chamada de nerd, né? Que é uma piada muito boa também ao longo da temporada, em função que gira em torno dela, né? Então você tem esse núcleo aí do Dustin, do Steve, da Erika e da Robin, que acabam... o Dustin intercepta uma transmissão em russo, e aí eles acabam investigando e entendendo a mensagem, acabam descobrindo que o shopping, na verdade, encobre... Era uma fachada, uma fachada para uma instalação russa dentro do território dos Estados Unidos, né? Então a aventura deles ali é entrar nesse, né? Então eles descobrem ali uma parte da trama e vão desenvolvendo. O legal disso é que esses núcleos, eles vão acontecendo de formas isoladas, né? Esse da sorveteria, aí tem a Joyce com o Hopper também. Tem lá o grupo o Mike, o Lucas, né, a Max ali e a Eleven de vez em quando também. E ao mesmo tempo tem a Joyce com o Jonathan lá investigando também aqueles fenômenos esquisitos. A Nancy com o Jonathan investigando aqueles fenômenos ali por conta dos relatos com os ratos, não sei o quê. Vão visitar aquela senhora e acabam também testemunhando coisas esquisitas. Então essas tramas vão acontecendo de forma muito orgânica. Nenhuma delas parece solta. E vão ajudando o espectador a entender o que está acontecendo na trama dessa temporada. Tem a trama do Devorador de Mentes dominando o Billy ali já no primeiro episódio, né? E a partir disso, ele meio que formando um exército de zumbis ali na cidade, Nossa, né? E é uma das coisas que é bem nojento, né? Porque você descobre que o grande monstro, o vilão, é na verdade um amontoado de restos humanos e animais, né? É uma coisa nojentona. E assim, e aí, como o Davi falou, a gente tem de uma forma bem, digamos assim, não vou dizer nem que é orgânica, acontece, a história, o roteiro foi muito bem estruturado e você consegue ver a história acontecendo, se desenvolvendo a partir de várias perspectivas, cada um tratando um ponto de vista da história, uma parte da história, né? E a gente tem aquele cenário do shopping, que vai ser o cenário que vai reunir todas as tramas e culminar ali com a batalha contra o monstro. O devorador. O devorador, um monte de mentes, monte de resto lá. E dessa vez a Eleven não trabalha sozinha, o que é legal, né? Então você tem ali todo o grupo participando da batalha e todos entendendo, né, que ela tem as limitações também, tanto é que... Mas ela tem vários momentos também na temporada que ela salva a vida da galera, né? Mas o que é legal é que naquele momento a gente tem ali o primeiro conflito dela com relação... Claro, primeiro não, né, gente? A gente sabe que o maior conflito dela foi exatamente crescer e entender que ela tinha um superpoder. Mas ela se vê diante de uma coisa diferente, que ela não consegue mais, ela não tem mais a força que ela tinha. E a gente não sabe se isso é momentâneo ou se é para sempre, porque isso acontece depois que ela é mordida, né? Exatamente. No então, embate que ela tem com o monstro lá. Ela fica fraca e não consegue mais entortar uma latinha que seja. Então aí já é um gancho aí que a gente vai ver, talvez na próxima temporada, como é que isso vai se desenvolver. Né? Mas os outros aspectos da temporada que me chamaram muita atenção, além da trama central, claro, que gira em torno dessa tentativa do Devorador de Mentes aí de ganhar, né, um exército e, claro, tentar derrubar a Eleven, que era o principal obstáculo para que eles abrissem de novo aquele portal para o mundo invertido. A gente tem nesses núcleos isolados muito desenvolvimento de personagem, né? A questão dos garotos, especificamente, né? Tem um romance do Max com a Eleven e bem aquela coisa do Mike com a Eleven. Muita criança. Muita criança para lembrar de nome de todo mundo. O romance do Mike com a Eleven, né? Que é bem aquela coisa do primeiro namoro, né? Que tá ali, quer ficar o tempo todo junto. Colado. E aí tem sempre o pai ali, né? O Hopper sendo aquela figura do pai realmente que tá incomodado com aquilo, né? Deixa a porta aberta. E eles ali sempre, né? Disfarçando quando dava pra disfarçar. E né, aquelas jogadas mesmo da insegurança do pré-adolescente ali, ainda tentando entender o que está acontecendo com ele, né?
que ele sente por aquela pessoa ali, que ele gosta muito, mas, né, às vezes também as coisas se misturam na sensação de posse, né, quando a Eleven finalmente sai de casa e vai lá pro shopping, a primeira reação dela, o que você tá fazendo aqui, né, aquela coisa bem machista mesmo de... Não, e mesmo os questionamentos que elas fazem, né, quando elas estão bisbilhotando os meninos, eles estão dizendo que a menina é uma espécie diferente, então se comporta de uma forma diferente, é muito mais emocional. E aí a gente vê uma série de porradas que a Max e a Eleven dão neles, né, com relação a esse posicionamento imbecil, né? Tipo, de reproduzir uma bobagem dessa pra tentar minimizar, né, para não entender o lado das meninas, né? Então é legal por isso. Ao mesmo tempo que as meninas conseguem ver como os meninos são infantis e idiotas quando estão sozinhos. Como a questão do amadurecimento é diferente de fato, né? Exatamente. Na verdade, a espécie diferente é a masculina ali, né? Que dá demora mais. E por outro lado, a gente vê também o lance lá da Nancy com o Jonathan, ela tentando ali, naquele esforço dela no jornal local ali, né? No Hawkins Post, que é o jornal local ali, ela fazendo tudo ali para tentar convencer o grupo ali, né? Que só tem jornalista babaca ali, né? Acabam virando um monte de... todos eles acabam servindo como pasta de... adubo do monstro. Mas ela, em vários momentos, ela tem essa coisa dela de ser curiosa, né? De buscar... descobrir as coisas, né? E ela, carregando o Jonathan junto, né? E ela, o Jonathan e o Steve estão naquela fase, já acabou a escola, não, né? Aquele trabalho de verão, o que nós vamos fazer da vida, né? Então, assim, todo mundo tentando se encaixar. E, então, assim, tá tudo... como o Davi mesmo falou no começo do vídeo, é legal porque tá acompanhando os conflitos do personagem, acompanham mesmo, né? Não estão sendo jogados de lado, estão sendo muito bem aproveitados. Então você não tem só uma história de monstro e de aventura, você tem uma história de personagens, né? Que estão crescendo, né? Estão se relacionando, crescendo. Estão mudando, né? E o pano de fundo disso tudo, a gente já tinha, né? Nas primeiras temporadas, era, né, a questão de fechar o portal e a batalha da Eleven contra o monstrão lá, que eu esqueci o nome. Agora você tem mais um elemento, que são os russos, né? Porque tá falando de uma história nos anos 80, auge da Guerra Fria, não podia deixar de fora isso. E na segunda temporada a gente já tinha uma dica de que isso ia acontecer, né? Lá com o Murray, aquele personagem que aparece aqui de novo, quando ele se junta a Joyce e o Hopper para ajudar ali, quando eles encontram aquele cientista que se volta, né, para contar os segredos, ele já tinha falado, né, a gente tem espiões russos aqui, e até o Hopper reage rindo, né, na temporada passada, e de fato eles estão aqui, né, porque eles também estavam estudando essa questão do portal, desse outro mundo lá na Rússia. E estavam tentando reabrir o portal de Hawkins, né? E utilizando mecanismos ali de uma fonte de energia que provocava fenômenos ali também na cidade, né, como falta de luz. E isso é legal porque o que acontece? Você amplia um pouco, né, a trama do monstro, né? Não fica só naquela mesma coisa, porque, ok, fecha o portal, fecha o portal, portal. Então, assim, tipo, incluir um elemento, claro, né, gente, a gente sabe que é um saco esse negócio de ficar sempre vilarizando os russos, né? Mas é um reflexo daquela época. Então, assim, aquela época era isso. Era Ocidente versus Oriente na figura dos Estados Unidos versus Rússia, União Soviética, no caso, né? E tem muito o uso desses elementos dos russos como vilões, que são bem caricatos, né? É aquela coisa bem caricata que lembra em muitos momentos até filmes do 007 dessa mesma época, que tinha aquelas mega estruturas, né? Os caras todos uniformizados ali, aqueles túneis com acesso para isso, máquinas poderosas. E a figura do cara que persegue o Hopper e a Joyce, que é um exterminador. Lembra muito... Até o prefeito fala isso, né? Quando o Hopper vai interrogar, ele fala assim, é o Schwarzenegger que saiu daqui, né? Então faz muita referência à figura do exterminador, entendeu? Então, assim, tem sequências realmente que são claramente inspiradas, né? Quando tem aquele embate na casa lá, que o Hopper e a Joyce fogem, mas prendem o cara lá embaixo no início, mas depois ele foge e sai metralhando lá de fora, é uma sequência do Exterminador do Futuro de 85, né? Foi um filme de 85 também, 84. Outro momento que não é nem referência, é escrachado, né? Quando o Steve, a Erika, o Dustin e a Robin se escondem no cinema e estão assistindo De Volta pro Futuro, né? Então é muito maneiro, né? Você vê essas coisas acontecendo e, tipo, inseridas de uma forma bacana, sem forçação, né? Então você consegue ver todas essas referências, se divertir.
né? E torcer aí para que a série, agora com essa temporada super coesa, divertida, foi interessante. Eu acho que o final dela deixou vários ganchos maneiros aí para uma próxima temporada, porque você tem a Joyce e os filhos aqui, aliás, se você não terminou de ver a temporada, a gente vai falar de spoilers muito específicos do final, né? Então, fica o aviso aí. Então, o que acontece, para tentar impedir que os russos abram o portal novamente, a Joyce e o Hopper conseguem descer lá para a instalação e ela acaba tendo que explodir a máquina e, em tese, o Hopper se desintegra quando isso acontece, né? Então a Eleven fica sozinha. E cria-se um gancho dramático muito forte, né? Porque a Eleven perdeu aquela figura de referência paterna e a que ela Joyce estava estabelecendo ali um relacionamento mais íntimo ali, sim. rolando um começo de romance com o Hopper. Isso termina e ela resolve ir embora da cidade. Ela já estava pensando nisso, já tinha colocado à venda. Então você vê ali o grupo, né, se separando. Então o Will, o Jonathan deixa a Nancy, o Will os amigos, a Eleven sozinha. Então eles partem para morar em outra cidade e os outros ficam. Então você tem aí um grupo separado. E aí depois a gente tem uma cena pós-crédito que dá a entender que o Hopper não morreu, ele foi preso e levado pra Rússia. Inclusive, eu acho que se eu tivesse que reclamar dessa temporada seria isso. Eu achei desnecessário aquilo, sabe? Tem uma cena pós-créditos, ok, pra mostrar que o Demogorgon ainda tá sendo ali, né? Lá na Rússia eles estão ainda mexendo com aquele monstro. Mas falar que fazer a menção, no americano agora não. Depois de toda aquela carga dramática que a gente vê pro desfecho, né, do lance da carta, né, da Eleven lendo aquilo. Eu acho que podia deixar no ar esse gancho, sabe? Não tem como deixar no ar, porque hoje em dia é muito difícil você fazer esse tipo de gancho numa série. Porque quando voltarem as gravações, vai esconder o cara onde? Todo mundo vai ver ele tudo bem, mas já isso ia acontecer daqui a alguns meses, né? O impacto do momento que termina a temporada quando é lançada. Eu não sei, é um feeling ali na hora de que ele não morreu, entendeu? De que não é o... mas eu achava, eu particularmente preferia que ficasse no ar, sabe? Realmente perdemos o Hopper de uma forma inesperada. Mas se bem que eles falaram o não americano, pode ser qualquer outro americano, não sei. Sim, pode ser uma pista falsa, mas a gente supõe que seja o Hopper que deve ter morrido. Mas de qualquer maneira, eu também acho horrível matar o personagem, porque ele tem uma função ainda a ser exercida. Então, assim, tipo... E que é muito legal isso, né? Eu acho que ele é muito melhor vivo do que morto. Eu também acho que Stranger Things não tem essa pegada de ficar matando... Tirando a Barbie, que também, tipo, ninguém imaginou. Eu acho que nem eles imaginaram, primeiro, que a série ia ser sucesso. E segundo, que todo mundo encheu o saco por causa da morte dela, né? Então, assim... já tem essa figura em que a gente, né, tanto é que de novo aparece a foto dela, né, fazendo referência aos mistérios da cidade, que são que o governo encobre, não sei o que, não sei o que. Então, não sei, acho que não tem sentido matar um personagem que tem ainda muito a acrescentar, né? Eu falo mais em questão realmente de um gancho que é estabelecido e todo o drama que gira em torno da provável, né, possível morte dele ou não. Mas assim, é uma temporada sólida pra caramba, muito madura, que cresceu, aproveitou realmente o processo de amadurecimento desses garotos aí pra explorar isso dentro da trama e conseguiram fazer muito bem feito. As amarrações são muito bem estruturadas, né, ao longo da temporada, dos núcleos que vão trabalhando isoladamente se convergem pro embate final ali. Os novos personagens entram muito bem. Os novos personagens funcionam. Novos ou recorrentes, mas com mais tempo mais de espaço, tela, né? Acontece isso de uma forma muito bem feita, ou seja, não tem ninguém. E o que eu acho só é o Will, que fica um pouco sem sentido ali a figura dele. Realmente fica parecendo o que você falou, né? Ele é o alerta ali, né? Ele foi um alerta, acho que podia... sei lá, faltou alguma coisa acontecer, porque na verdade não acontece nada com ele, né? Talvez trabalhar um pouco nessa questão da sensibilidade dele, né? De ter ficado ali pra trás. E tem umas coisas que são ditas na série, mas não são muito desenvolvidas. Tipo, o Mike olha pra ele e fala, eu não tenho culpa se você não gosta de meninas, entendeu? Então, assim, O que significa isso? Exatamente, isso, entendeu? Né? Ele jogou aquilo só pra fazer um bullying, ou tem um sentido, e a gente vai entender mais sobre quem é o Will adiante. A mesma coisa a Robin diz pro Steve, que tava lá meio que se declarando pra ela dá a entender que, olha, na verdade eu não gosto de meninos, eu gosto de meninas, né? Então segura aí tua onda, né? E ele mais uma vez, puf! Aliás, eu acho que essa dupla funcionou super bem essa temporada. Muito bom. Eu não dava nada por Steve, não. Olha, no começo eu achava ele um saco e ele acabou se tornando um dos meus personagens favoritos, né? Aliás, todos os personagens nessa série, eles funcionam, né?
tem peso, eles têm seus momentos ali de brilho ao longo da temporada, né? Não, então, e uma coisa boa, por exemplo, assim, a gente tem o Dustin sempre fazendo piada, e essa temporada deu uma segurada, Sim. assim, ele foi mais contido, e isso foi bom pra não desgastar o personagem, também. entendeu? E o fato de colocar ele quase que o tempo todo com personagens mais velhos que ele, acho que auxiliou nisso também, né? Depois a entrada do cinismo da Erika ali na jogada Não, também. a menina fez ótima, ela Ladra de esculhamba com eles, é ótimo, entendeu? Eu adoro. Faltava isso, o personagem azeda, mal-humorado, esculhambar com todo mundo. É muito bom. Mas é isso, né? Os Duffer Brothers, então, realmente souberam valorizar a marca que se estabeleceu em torno de Stranger Things, e as referências não são gratuitas, elas são um incremento para a trama, né? Elas dão um temperinho a mais aqui e ali, e a história funciona por si só. Ela não depende de estar fazendo referência aqui ou acolá para funcionar, né? Aquilo é só realmente uma coisa a mais, um bônus. Uma temporada sólida pra caramba, e a gente tá desde já ansioso pra ver a quarta temporada. Espero que não demore 1 ano e meio, né? Mas também que se demorar 1 ano e meio é bom, porque eles vão estar mais velhos. Pois é, exatamente. E vão poder trabalhar outras questões também, né? Então, vamos ver, a Netflix não confirmou ainda a quarta temporada, mas é claro que ela vai acontecer, porque tem muito gancho que ficou pra trás. Então tá, pessoal, vamos ficar por aqui, mas não esquece de dar uma curtida aqui, compartilhar o vídeo com E se inscrever no canal. tá bom? Até a próxima.